sempre, meu Senhor. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvo a Deus por mais esta oportunidade e também pela vida de cada um de vocês que tem nos prestigiado em cada um dos vídeos que nós estamos postando, sobretudo desta pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Rogo vossas orações em meu favor e de minha família. Esse final de semana, minha esposa não está muito bem de saúde, estive acompanhando ela ao médico e em exames, mas graças a Deus ela agora está melhor. Esta é a razão pela qual eu atrasei hoje a postagem da aula e também esta aula será menor que as demais. Tudo bem? Vamos então à nossa lição de hoje. Estudaremos nesse domingo, dia 28 de abril, a lição de número 4 na Escola Bíblica Dominical. Como se conduzir na caminhada. O texto bíblico base é aos Efésios, capítulo 5, versículos 15 ao 17. Vamos ao nosso textuário? Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Colossenses, capítulo 4, versículo 5. Verdade prática. A jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. E a lição de hoje traz 3 objetivos como proposta, que são apontar o padrão de conduta cristã descrito na palavra de Deus. Segundo, explicar que a caminhada cristã deve ser conduzida com prudência e sabedoria. E o último, advertir qual deve ser o comportamento do crente frente aos dias maus. Como o cristão deve viver, se comportar ou se conduzir no mundo e no dia mau. O que significa viver o evangelho? Quais os seus valores e princípios como estilo de vida? Vamos aprender um pouco mais sobre isso agora? Como o cristão deve viver, se comportar ou se conduzir no mundo e no dia mau? O que significa viver o evangelho? Quais os seus valores e princípios como estilo de vida? Então, vamos agora à nossa introdução. Dividimos ela em 2 partes. Acompanhe-na nesse primeiro ponto. Deus estabelece o padrão de conduta para a vida eterna, ou seja, para o caminho do céu. O termo-chave desta aula é conduta. Mas o que ele significa? Vejam, ele vem do latim conducere, formado pelo prefixo com, cujo sentido é junto, e ducere, que significa guiar e conduzir. Conduta tem a ver com a maneira de agir e de viver, e é um assunto vital dentro da filosofia, sobretudo para uma de suas áreas, que é a ética, que tem como propósito indicar a conduta ideal. Ela vai nascer como estudo sistematizado com os pais da filosofia, os gregos, e eles diziam o seguinte, que o alvo da conduta é o hedonismo, o prazer, ou eudaimonismo, a felicidade, ou ainda a areté, a virtude, ou a própria sofia, que é a sabedoria. Mas, preste atenção, normalmente a religião e a filosofia, exceto o Evangelho de Cristo, têm sustentado que o homem é basicamente bom e aperfeiçoável através de seus próprios esforços. Há um filósofo do século XVIII, Jean-Jacques Rousseau, que afirmava o seguinte, que o homem é bom por natureza, ele nasce bom, mas a sociedade, o meio, o corrompe. Você concorda com ele? Mas vejam que há uma grande distinção acerca disso no pensamento cristão. Por quê? O cristianismo bíblico, ele situa a questão da conduta e da moralidade do homem dentro da esfera da espiritualidade. E isso é muito claro para nós, de que todo homem nasce sob a condição de pecador. E isso traz condições individuais, também coletivas, de morte e afastamento de Deus. Aos Romanos, capítulo 3, versículo 9, pergunta-nos, somos os mais excelentes entre os homens? De maneira nenhuma, porque tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. E no versículo 10, complementa-se, não há um justo, nenhum sequer. Por isso que, diante desta, que é a maior de todas as doenças, Deus proveu o remédio para ela.
Jesus Cristo. João capítulo 3, versículo 18, nos afirma: quem nele crer não é condenado, mas é salvo, liberto de uma eternidade de perdição, recebendo então a vida eterna. E o evangelho, que é o fato ou as boas novas do Senhor Jesus Cristo, não é apenas um conceito, uma teoria, mas transformação total pelo poder de Deus, conforme aos Romanos capítulo 1, versículo 16. Então, primeiro, o homem aceita-o. Segundo, vive-o na prática. Ele, o evangelho, Cristo, é a causa, o meio da salvação, da transformação do caráter do homem, cujas consequências ou resultados são paz com Deus, novo estilo de vida, prática de boas obras e assistência, auxílio divino que o dirige, que conduz o salvo ao padrão de conduta para a vida eterna ao longo desse caminho, cujo alvo é o céu. E isso já está na segunda parte da introdução. Também, Deus, ele prepara tudo para que trilhemos bem o caminho da verdade. E ele faz isso, amados irmãos, através do seu amor e cuidado, orientando-nos e, ora, também nos corrigindo. Então, ainda que na caminhada com Cristo haja sofrimento, isso é inegável, né? Como forma de correção, aperfeiçoamento, há muitas adversidades, até mesmo porque Cristo não nos prometeu uma caminhada, uma trajetória cômoda, confortável, mas ele garante que a chegada, o céu, valerá a pena. Ainda que tenhamos dias difíceis, mas em todos eles, Cristo estará conosco. Então, meus irmãos, permitamo-nos ser guiados por Deus, protegidos por Ele e abençoados por suas mãos. Aos Romanos, capítulo 8, versículo 14, todos os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Então, glorifiquemos ao Senhor por isso. No final da introdução dessa lição está escrito: estudaremos a respeito de como devemos nos conduzir pelo caminho que nos leva ao céu. Primeiro ponto, o padrão de conduta na caminhada cristã. Primeira parte, Jesus como nosso padrão de conduta. E aí está, ele é o nosso modelo de conduta, o nosso padrão de vida. E qual o significado da palavra padrão? Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, Paulo diz a Timóteo que ele deve ser o padrão dos fiéis. A palavra padrão ali do grego é typos, que significa figura ou marca formada por golpe ou pancada. Isso evoca a ideia de um escultor que, diante de um tronco de madeira, ele está modelando, entalhando, a fim de formar, extrair dele um padrão, uma imagem, uma escultura. E padrão tem a ver com isso. Está de acordo, conformidade, é o ensino que incorpora a essência. O comentarista pastor Ziel nos diz, é uma norma determinada por consenso ou por uma autoridade oficial que se torna base de comparação consagrada como modelo a ser seguido. E quem é o nosso modelo? O nosso padrão? Claro, aquele que revelou Deus e demonstrou na prática o que Deus espera de nós. Jesus Cristo, ele veio acima de tudo para nos salvar, mas também para nos ensinar a viver. Ele é o único e perfeito exemplo, o maior e o melhor exemplo. E ele nos ensinou em João 13, versículo 15, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façai vós também. Por isso, o apóstolo Paulo, que é um dos maiores vultos, personagens do Novo Testamento na igreja primitiva, a ponto de alguns críticos do cristianismo afirmarem que é Paulo quem dá origem, quem funda o cristianismo. Mas isso é um grande equívoco. Ele apenas sistematizou os ensinos de Cristo e as doutrinas cristãs. E ele afirma, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja,
ele está dizendo: faça como eu sigo a Cristo, siga-o também. E na segunda parte desse primeiro ponto, fazendo a vontade de Deus. Como filho de Deus, diz-nos aí, que Jesus procurou agradar a Deus o Pai em tudo, fazendo sempre a sua vontade. João capítulo 4, versículo 34, que diz respeito ao contexto do diálogo de Jesus com a mulher samaritana, quando ele traz o seguinte entendimento: eu não sou conduzido pela esfera física das vontades, dos desejos, até necessários como comer, mas isso não é o mais importante. Minha comida, diz o Senhor, é fazer a vontade daquele que me enviou, e isso em obras e palavras. Vejam que Cristo se revela aí aquilo que ele sempre se afirma como um servo que está preso, que está atado ao propósito, à sua missão. E isso conecta a Deus o Pai, a sua vontade. Em Mateus, no capítulo 6, na oração modelo, a oração do Pai Nosso, ele diz que ela não deve ser privativa, autônoma de Deus e de seu reino, porque Deus é chamado aí de o Pai Celestial, um pai de muitos filhos, filhos estes que são meus irmãos. E na referência bíblica de Mateus capítulo 6, versículo 10, nós devemos sempre evocar: venha o teu reino. Isso tem a ver com manifestação futura, questões escatológicas, até com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas também disse ele que devemos assim orar: seja feita, Senhor, a tua vontade, porque as prévias desse reino já deve ser vivida por aqueles que vivem em submissão, sujeição a Deus. E para se conhecer a vontade de Deus, afirmou um certo autor cristão que são exigidas 3 coisas. Primeiro, orar. Segundo, esperar. E em terceiro lugar, examinar as Escrituras, a palavra de Deus. E isto tem a ver com discernimento da vontade de Deus, compreensão disto através da Bíblia, porque é nela que está revelada a vontade de Deus para todos nós. E na terceira e última parte desse primeiro ponto, desconsidere o que aí está e considere o que está na revista: uma vida cristã bem-sucedida. Cristo é também o nosso padrão e modelo para uma vida espiritual bem-sucedida. E o que é ser bem-sucedido? Isso está relacionado a sucesso, prosperidade. No padrão de Cristo, isso é completamente distinto do mundo. Não é o ter, mas é o ser. É ser bem-sucedido, próspero, naquilo que mais importa, que é o ser e estar em Cristo, que tem muito a ver com o andar com Cristo. Veja que do auxílio histórico-cultural presente na revista, eu cito parte aí nesse quadro do lado direito, em amarelo, a referência bíblica de 1 João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. E o verbo andar vem do grego peripateu, peripatesen, cujo sentido é modo ou estilo de vida da pessoa salva. E eu complemento isso com uma informação histórica e cultural que vem de um conceito grego semelhante aí lá da escola de Aristóteles, o século III antes de Cristo, o Liceu. Ele tinha um método de ensino chamado de peripatético, aonde o mestre ia na frente, caminhando, e os alunos o seguia. Então, peripatético significa caminhar, ambulante, itinerante. É aqueles que aprendem caminhando. E na Bíblia Sagrada nós encontramos alguns exemplos disso. Josué aprendeu caminhando com Moisés, assim como Eliseu também, em relação a Elias, e os discípulos como seguidores de Jesus Cristo. Isso tem tudo a ver com o sentido de discípulo, que é um seguidor, aquele que procura viver de acordo com o seu mestre. Por essa razão, precisamos ser e viver como ele. Diz-nos no final dessa terceira parte o comentarista: ele foi resiliente, equilibrado e ilustre até a morte.
De modo que o apóstolo Paulo escreveu sobre nosso Senhor, exortando que o imitássemos, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Sobre isso, o bispo Irineu de Lyon, no século II, da era cristã, afirmou: Jesus Cristo, nosso Senhor, se fez o que nós somos, para fazer de nós o que ele próprio é. Glória a Deus. Vamos então prosseguir ao segundo ponto, fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. Primeira parte, o que é prudência? E aí está, é a virtude que nos permite agir com cuidado e moderação. E isso também envolve o discernimento, não é? Diante de situações desafiadoras que se passam ali quanto à capacidade de se fazer escolhas, sobretudo boas escolhas, adequadas. Prudência no latim é prudentia, um encurtamento de providentia, derivado de providere, que é olhar adiante, preparar. A prudência é uma característica, um elemento importante na constituição ou denominação daquilo que é belo. Os gregos já afirmavam que ela é uma das 4 virtudes cardeais, segundo dizia o filósofo Platão. Ela é a virtude de quem demonstra sensatez, de quem age com paciência, calma, e isso evita as faltas e os perigos, as más escolhas. Então, meus irmãos, percebemos que a prudência é a verdadeira sabedoria prática. E esta verdadeira sabedoria não é aquela que nós encontramos ou extraímos nos livros. Isto é apenas informação. Nem também advinda das experiências da vida, porque isso exige um longo tempo de vivência. Provérbios 9:10 diz-nos que o início da verdadeira sabedoria é temer a Deus, é reverenciá-lo, adorá-lo, mas, sobretudo, é receber sua providência. Cristo, estar nele, conforme Efésios capítulo 1, versículo 8, que declara que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Então, bendito seja Deus, a fonte da verdadeira sabedoria, e de maneira escriturística, ela está na Bíblia Sagrada. E toda ela é útil. Mas nós temos, por exemplo, na Bíblia, alguns livros mais específicos nesse sentido. No Antigo Testamento, nós temos um grupo de livros chamado de livros sapienciais, ou de sabedoria, ou ainda livros poéticos, como o livro de Jó, nele nós aprendemos a sofrer, o livro dos Salmos, nele aprendemos a adorar a Deus, o livro de Provérbios, nele nós aprendemos a nos comportar, o livro de Eclesiastes, nele nós aprendemos a viver, e o livro de Cantares, nele nós aprendemos a amar. No Novo Testamento, também nós encontramos um grupo de livros bastante práticos. São as epístolas práticas ou gerais de Tiago, as de Pedro, de João e de Judas, que tratam de assuntos como fé e obras, o exercício das disciplinas espirituais como da oração, do jejum e da meditação na palavra, a perseverança diante das tribulações e perseguições, como crescer na graça e no conhecimento do Senhor e como perseverar até o fim. Dentre outros assuntos, é claro. E na segunda parte, levando em consideração aos Efésios capítulo 5, versículo 15, não andeis como nécios. Isso significa uma vida de ignorância espiritual, de ausência de sabedoria e luz divina, e, ao mesmo tempo, também traz o sentido de estar imerso numa jornada de pecados. Paulo, que é o escritor desse livro, ele faz uso da expressão os filhos das trevas, da noite, usado no sentido figurado para representar os ambientes e atividades pecaminosas da cultura greco-romana presentes na grande cidade de Éfeso. Por isso que ele diz àqueles irmãos: não sejam como os efesianos, adoradores, prostitutos da deusa do amor Diana,
nem como os efesianos bêbados que veneram o deus do vinho, o deus Dionísio ou o deus Baco. Apela Paulo em aos Efésios capítulo 5, versículo 15. Vede, que tem o significado de atentem, mas também de vivam de acordo com a luz que vocês já receberam. E vede o quê? Prudentemente como andais. Sejam vigilantes, cautelosos, olhem em volta com atenção para não tropeçar. E na terceira parte, andeis como sábios. Isto tem a ver com a descrição da vida cristã dirigida pelo Espírito Santo em santidade e em sabedoria. Meus irmãos, é claro para nós que o melhor antídoto contra o veneno do pecado é andar no Espírito. Ele é descrito nas Escrituras como agente da santificação, mas também da sabedoria, não apenas quanto ao entendimento das coisas de Deus, da sua palavra, mas acima de tudo, daquilo que era uma realidade na vida de Estevão. Ele era cheio do Espírito Santo, mas também cheio de sabedoria, de discernimento, de capacidade de fazer sábias escolhas. E nisto, a palavra é vital, porque quando a palavra nos domina, o Espírito Santo nos controla. Observe agora esse quadro aí do lado direito, ele faz referência à segunda e à terceira parte desse ponto da lição, que é um contraste entre o nécio e o sábio. O nécio, do grego asofoi, significa aquele que não é sábio, que é tolo, imprudente, ou seja, uma pessoa que não pensa nas consequências de suas ações. O nécio, ele não evita o mal e nem sabe lidar com seus problemas. Enquanto o sábio, do grego sophoi, sábio no sentido prático, ou seja, aquele cuja ação é governada pela piedade, integridade e moral. Portanto, é uma pessoa que pensa nas consequências de suas ações e sabe resolver os seus problemas. E conforme aí está, o sábio evita problemas. E mesmo que eles venham, ele sabe lidar com eles. É muito comum a seguinte frase, que o nécio, o insensato, ele causa problemas. O inteligente resolve problemas, mas o sábio evita provocar problemas ou errar. Há um autor cristão norte-americano, Mike Murdock, que diz que nós somos lembrados ou pelos problemas que resolvemos, sentido de sabedoria, ou pelos problemas que causamos, sobre ou relacionado à nossa insensatez. Que Deus nos ajude. E agora vamos então ao terceiro ponto. Primeira parte, remindo o tempo. Isso tem a ver com conduzir-se de maneira proveitosa e sábia no contexto deste mundo. Perceberemos agora, meus irmãos, os desdobramentos da sabedoria ou da prudência relacionada a Efésios capítulo 5, versículo 16. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. E isso diz respeito à caminhada sábia do cristão. O comentarista, o pastor Ziel, nesta primeira parte, farei questão de lê-la. Faça isso comigo. O versículo 16 de Efésios 5 apresenta o verbo remi como tradução do grego exagorazo. Ele possui dois sentidos. Primeiro, de redimir, resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço. E o segundo sentido, comprar para uso próprio. Então, diz ele, podemos dizer que remi é uma expressão usada para se referir à sabedoria dos compradores que esperavam o momento certo para comprar de acordo com o melhor preço oferecido pelo mercado. Aos Efésios 5,16, meus irmãos, tem um contexto literal que é o seguinte: ele refere-se ao mundo como sistema maligno ante Deus, mas que os crentes da presente era, assim como os de Éfeso, não deveriam viver tal qual esse sistema, ou relaxar diante do aviltamento moral da sociedade. Pelo contrário, deviam fazer um esforço enorme para viverem piedosamente e em santidade. O outro sentido, que normalmente é o mais enfatizado,
é o figurado. Ele está relacionado ao uso do tempo, aquilo que nós conhecemos como a mordomia do tempo, o gerenciamento sábio do tempo, a fim de que não o desperdicemos, visto que ele não é nosso e não podemos recuperá-lo e devemos usá-lo adequadamente, prioritariamente nas coisas de Deus. E perceba que eu coloquei um quadro aí do lado direito que traz essa referência bíblica em algumas versões, algumas traduções da Bíblia para a língua portuguesa. As versões que são mais relacionadas ao sentido literal são aquelas derivadas da tradução, da equivalência formal. Para nós, as traduções mais confiáveis, a de Almeida, Revista e Corrigida, e Almeida, Revista e Atualizada, também Almeida Corrigida Fiel, que procuram traduzir, conforme o original, palavra por palavra, enquanto versões ou traduções da conhecida equivalência dinâmica, como King James em língua portuguesa, NVI, NA, NVT, NTLH e etc., seus tradutores, tentam extrair o sentido de uma frase ou às vezes até de um parágrafo. É uma paráfrase. Por isso, está mais relacionada ao sentido figurado do versículo em questão, da pretensão do autor original. A segunda parte assim nos diz: remindo o tempo e a volta do Senhor. Os cristãos devem sabiamente aproveitar todas as oportunidades, em especial no sentido de se prepararem espiritualmente para a volta do Senhor Jesus. Nós sabemos muito bem que os cristãos primitivos imaginavam, eles acreditavam que a parousia, o advento da vinda de Cristo, ocorreria a qualquer momento. Então, para eles, o tempo era exíguo, muito breve. Era como se tudo se resumisse em um dia. Para eles, é como se Jesus tivesse voltado aos céus no final de uma manhã e eles tivessem apenas uma tarde para trabalhar, porque à noite Cristo estaria voltando. Por isso, eles trabalharam velozmente, ardorosamente, e devemos com certeza aprender com aqueles irmãos que estavam dispostos não apenas a viver, mas também a morrerem pelo Senhor Jesus Cristo. Isso me fez lembrar de uma frase que diz o seguinte: a vida, ela é muito curta, então aproveite-a. Esta frase, meus irmãos, deve ser substituído pela seguinte: a eternidade é muito longa, a volta de Cristo é iminente, ele está às portas, portanto, preparemo-nos. E prosseguindo, vamos à terceira parte, que diz: os dias são maus. Portanto, desconsidere esse título nesse terceiro ponto. Os dias são maus. Devemos aproveitar o tempo para fortalecer a nossa vida espiritual, praticar o bem, ler a Bíblia, orar, se consagrar e congregar. Quando Paulo falava aos irmãos da igreja de Éfeso que os dias são maus, isso tem a ver com condições desfavoráveis para o testemunho cristão. Também faz referências às muitas seduções e tentações que podem e ameaçam-nos afastar-nos do real propósito de Deus para a sua igreja, para nós nesse tempo, e lamentavelmente nos levar ao pecado. Mas não devemos nos esquecer que os dias são maus, mas Deus, ele é bom. E como disse um certo homem de Deus, os dias maus não foram feitos para desistirmos, mas para orarmos um pouco mais. Meus queridos irmãos, já estamos chegando ao final de mais uma lição. Muito obrigado a todos vocês. Continue divulgando, compartilhando esse conteúdo, se inscrevendo nesse canal, nessa rede social. Que Deus em Cristo te abençoe. Como disse, tive alguns contratempos, rogo mais uma vez as vossas orações. Por esta razão, postei a aula um pouco tarde, peço perdão por isso, e procurarei das próximas vezes postá-la mais cedo. Vamos à nossa conclusão? Em nossa caminhada para as mansões celestiais, precisamos seguir o padrão divino. E nós já aprendemos que nosso padrão, perfeito modelo, supremo exemplo é Cristo. E nós devemos ansiar ser como ele. E nesta conclusão eu faço referência a Paul Washer, um pregador e missionário norte-americano, batista,
que serviu como missionário durante 10 anos no Peru e hoje está à frente de uma grande sociedade missionária que mantém mais de 100 missionários em diversas regiões do mundo. Durante suas experiências na área de missões, ele diz o seguinte: eu dirijo um Jeep 1999, já bem velho. A porta do lado direito foi amassada por um caminhão. Ele não tem ar-condicionado e meus filhos o costumam chamar de o grande tomate vermelho. Diz ele, eu não quero outro carro. Eu não me importo com qual carro eu tenho. Eu não gasto tempo à noite orando por um carro. Se você me der um carro, eu vou vendê-lo e doar o dinheiro para os missionários. Eu não me importo. O que eu quero é ser como Jesus. Eu não choro porque eu não tenho coisas. Eu choro porque eu não sou como Jesus. Então, reforçando, Jesus Cristo, sobretudo, ele veio ao mundo para nos salvar, mas também para nos ensinar a viver. Por isso que ele é o nosso padrão, nosso perfeito modelo. E as exigências desse padrão são escriturísticas, estão na palavra de Deus. E eu finalizo com a citação de um certo homem de Deus, que afirma o seguinte: tome as minhas pernas, mas não tome jamais a minha Bíblia. Eu posso chegar ao céu sem andar, mas jamais chegarei ao céu sem a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe.